Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Inovação na Medicina. Meu nome é professor Bruno Gobato. Nós estamos aqui para apresentar uma aula de testes para que vocês tenham um preview de como será o nosso curso. O nosso curso de Inovação na Medicina é um curso muito prático. Vocês farão no computador de vocês, com softwares, todos os softwares serão gratuitos. Vocês poderão utilizar um computador Mac ou PC, tanto faz. Para fins de gravação, nós estamos utilizando um Mac, mas não é necessário que seja, tá? Todos os softwares que nós vamos utilizar, novamente, vou falar, são gratuitos. E esse aprendizado que vocês terão, serão para a vida inteira de vocês. Nós vamos falar sobre medicina 3D, que é a medicina da inovação, manipulação de imagens 3D, como transformar os exames dos seus pacientes no modelo 3D para que vocês possam manipular dentro do computador de vocês, possam planejar uma cirurgia, demonstrar. Impressão 3D, como vocês conseguem ver aqui do nosso lado, e também realidade aumentada. E vamos finalizar com Machine Learning, com inteligência artificial. Essa aula vai ser uma aula rápida, nós não vamos fazer passo a passo. Eu vou seguir completamente todos os passos que a gente pode fazer, desde um exame de um paciente de vocês, até termos um modelo 3D, uma impressão 3D, uma realidade aumentada e um modelo que vocês possam manipular e apresentar num PowerPoint, tá? E daí no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Lembrando que esse curso é um curso prático, teremos alguns slides para algumas apresentações, mas na maior parte das aulas serão aulas práticas. E lembrando novamente que essa é uma aula que vai ser rápida, então vocês não foi feito para ser passo a passo. No nosso curso vocês terão uma aula passo a passo, exatamente qual passo de cada software ou qual região do software que nós temos que fazer para fazer alguma atividade. E nós entraremos um pouquinho mais profundamente também em outras opções, outras alternativas. Para esse modelo nós vamos trabalhar apenas com ossos, mas no nosso curso nós vamos trabalhar com outros modelos vasculares e modelos também de coração e fígado e pulmão. Tá? Então vamos lá para o nosso PC, para o nosso Mac, e vocês vão ver como é fácil fazer isso na tela do computador de vocês. Eu vou diminuir aqui a nossa webcam. Então, o nosso primeiro software que nós vamos utilizar é um software chamado Invesalhos. É um software que a gente utiliza para transformar o exame, por exemplo, a tomografia, no modelo 3D. Nós vamos fazer isso, como eu falei, de forma bastante rápida. Nós já abrimos aqui um exame. Vocês terão no curso de vocês diversos exames para vocês poderem treinar. Então, vocês poderão baixar e treinar com vários tipos de exames, vários tipos de pacientes, vários casos clínicos, tá? Inclusive, esse caso clínico vai estar aqui. Então, com esse software a gente consegue selecionar o tecido que a gente quer. No caso aqui, o tecido que a gente quer é o tecido ósseo, foi o que nós já selecionamos aqui. E a partir desse software nós conseguimos criar de forma muito rápida, com alguns passos, um modelo 3D desse paciente. Esse é um paciente que tinha uma fratura de clavícula, que é um osso superior aqui do ombro, e com alguns passos a gente vai criar agora um modelo 3D. Olha só, já criamos aqui então o nosso modelo 3D. Vocês conseguem ver que nós temos aqui uma fratura na clavícula, na escápula, que é o que nos interessa. Nós podemos também fazer algumas outras coisas. Podemos, por exemplo, criar uma nova máscara, se nos fosse interessante, e ter um acesso ao pulmão do paciente, por exemplo. Nesse caso, não nos interessa, vai aparecer somente a parte superior do pulmão, né? Não é o que a gente quer para esse modelo, mas a gente pode mostrar para vocês aqui como que a gente consegue, por exemplo, de uma forma relativamente simples e rápida, selecionar, por exemplo, a parte de pulmão do paciente, e a gente cria agora um modelo 3D onde a gente tem a parte óssea, a estrutura óssea desse paciente e também as vias aéreas desse paciente. Em alguns minutinhos a gente vai ver esse modelo 3D da parte de vias aéreas. E a partir daqui a gente consegue exportar esse modelo 3D, parte de via aérea, parte de osso, para que possa ser manipulado em outros softwares, para que a gente possa fazer uso desses modelos. Na maior parte do exame, o exame mostra a anatomia inteira do paciente, mas muitas vezes nós temos um objetivo. Nesse caso, o objetivo é tratar da clavícula, o resto não interessa. Ou pode ser a parte pulmonar, ou pode ser a parte vascular,
ou pode ser os rins, ou pode ser o fígado, um tumor de rim. Portanto, a gente vai mostrar isso para vocês. Olha só, já fizemos aqui o 3D e agora a gente tem um modelo 3D completo da parte da pele do paciente, como vocês conseguem ver o ombro, a gente consegue ver até a sombra da clavícula desse paciente e por baixo aqui nós temos a via aérea desse paciente em 3D totalmente manipulável, tá? Então isso a gente vai mostrar para vocês de uma forma bastante didática nas aulas práticas que nós teremos neste curso, certo? Não vou mais usar esse software porque nós já temos os modelos que a gente vai trabalhar. Nós vamos agora abrir estes modelos que nós acabamos de fazer. Este modelo aqui foi o que a gente acabou de fazer e salvar, que é um modelo ósseo desse paciente. Esse é o modelo ósseo desse paciente que acabamos de salvar, como vocês podem ver. Não salvei a parte de pulmão para esse exercício, certo? E agora nós vamos manipular esse modelo num software 3D chamado Mesh Mixer, que é como se fosse um paintbrush, um software de edição de imagens. Então nós temos aqui toda a parte da coluna, da clavícula, da escápula, do húmero proximal. Para esse exemplo especificamente, nós vamos nos ater apenas à clavícula, e é o que a gente vai fazer aqui. Então vamos selecionar a clavícula do paciente, eu vou deletar todo o resto que não me interessa, e agora a gente consegue, por exemplo, trabalhar e manipular com essa clavícula. Vamos dar um exemplo que nós queremos fazer um planejamento cirúrgico, por exemplo, de uma cirurgia, saber qual que é a melhor posição que a gente vai colocar essa clavícula, nós conseguimos fazer esse planejamento cirúrgico no software. Perfeito. Vemos que a clavícula está um pouquinho posteriorizada, como vocês podem ver. A gente agora consegue manipular melhor e temos aqui, olha só como parece que nos engana se a gente não tem todas as visões tridimensionais, e isso acontece na prática, e isso traz bastante segurança na hora de realizar um procedimento cirúrgico, de planificar um procedimento cirúrgico. Para esse exemplo eu vou manter aqui, vamos dizer que assim tá bom. Agora imaginem que vocês queiram fazer a impressão 3D desse modelo, poderia ser de qualquer outra estrutura do corpo. Bom, nós já selecionamos aqui o que a gente quer, a gente vai exportar esse modelo e nós vamos daí abrir o nosso software de impressão 3D. Claro que vai depender da impressora 3D que vocês tiverem, nós vamos ter uma aula falando um pouquinho sobre impressora 3D e até mesmo sugerindo para vocês qual impressora 3D vocês podem comprar. Já dando um spoiler dessa aula, nós temos aqui algumas impressoras que custam hoje na base de R$2.000. Então com R$2.000 a gente consegue comprar uma impressora 3D. Vou mostrar alguns exemplos para que vocês possam ver na casa de vocês. Então esse é o software da impressora 3D, de uma das impressoras 3D que a gente tem aqui no nosso escritório. Vocês vão ver que nós temos 3 impressoras 3D aqui. Eu tenho mais 3 impressoras 3D aqui do lado do meu armário e mais 2 impressoras 3D lá no meu escritório, na minha clínica. E agora temos aqui então o modelo das clavículas, que está aqui, que a gente acabou de fazer. E agora eu já poderia levar esse modelo 3D para a impressora 3D, a gente vai explicar passo a passo para vocês, mandar imprimir e nós já teremos agora os nossos modelos 3D de pacientes, modelo 3D de um paciente real. Esse aqui é um exemplo de uma artrose de um paciente que a gente utilizou para planejar uma artroplastia, que é uma cirurgia de prótese. Esse é um paciente que tem uma fratura de clavícula, que na verdade essa é a clavícula normal desse paciente e essa é a clavícula alterada dele. Nós utilizamos a impressão 3D para tentar entender qual que era a deformidade desse paciente. Esse é um paciente que ia fazer uma cirurgia corretiva, porque ele tem um encurtamento dessa clavícula, como vocês conseguem ver, e quanto que eu preciso fazer de alongamento dessa clavícula. Nós utilizamos esses conhecimentos de impressão 3D e planejamento cirúrgico que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, mas não é apenas para a impressão 3D, que é esse curso, é um dos módulos desse curso. Um dos módulos do curso é que vocês possam fazer manipulação de arquivos 3D, inclusive para apresentações, por exemplo, de PowerPoint. Então vou abrir para nosso PowerPoint aqui, vou fechar agora o software de manipular a impressão 3D e vou abrir o nosso PowerPoint. Aqui eu já coloquei alguns modelos que vocês conseguem ver, por exemplo, essa clavícula que a gente acabou de fazer, nós temos um modelo vascular aqui e um modelo, por exemplo, de um tumor de rim. Vou mostrar para vocês como é fácil da gente adicionar
modelos 3D. Vou colocar a escápula desse paciente, desse mesmo paciente que não nos interessava. Vou trazer aqui para o nosso slide. Opa, vamos lá, voltar. Vamos selecionar apenas a escápula desse paciente. Vou mostrar para vocês agora como que a gente consegue fazer animações de uma forma muito fácil, utilizando-se apenas do PowerPoint. Então a gente coloca os modelos 3D aqui na posição que a gente quer, copio, colo nos outros slides a seguir e mudo a posição. Vou colocar a escápula de frente e no próximo slide vou colocar a escápula de trás. E agora vamos tocar esse slide para que vocês possam ver como fica essa apresentação 3D. Vamos tocar, vamos passar para o próximo slide. Aqui, olha só como os modelos se movem como se fosse uma animação. Nós podemos fazer isso com qualquer modelo 3D, com qualquer modelo 3D que vocês tenham feitos a partir desse curso. De novo, temos aqui um modelo vascular de um paciente que tinha um tumor vascular, as clavículas que a gente acabou de fazer, a escápula e logo atrás de mim aqui no vídeo nós temos um modelo de um tumor de rim que foi utilizado para planejamento cirúrgico. Imagina vocês poderem fazer a apresentação de vocês lá no PowerPoint, utilizando esses modelos 3D, realizando animações, dando zoom na região onde é importante, colocando setas na região onde é importante. Então isso traz uma melhora da visualização e do entendimento da anatomia, e tenho certeza que esse é um tipo de conhecimento que poucos têm dentro da área da medicina. E vocês veem como a gente fez isso tudo aqui praticamente ao vivo para que vocês vejam que é algo totalmente possível, nesse caso, sem nenhum software específico. Agora nós vamos mostrar para vocês como vocês podem ter também esses modelos 3D no celular de vocês. Celular aqui, isso pode ser feito em qualquer celular, Android, iOS, iPhone. Vamos mostrar um dos exemplos de aplicativo que a gente pode utilizar para ver modelos 3D. Um deles é esse arquivo, é o Fast STL Viewer, ok? É um dos aplicativos que nós podemos utilizar para avaliar modelos 3D. Então podemos avaliar aqui um modelo, por exemplo, de um quadril. Então a gente pode ter acesso a esse modelo no nosso celular e levar para dentro da sala de cirurgia, ou mostrar para o paciente, ou mostrar para o seu cirurgião, para o residente, um planejamento, anatomia exata daquele caso. Esse é um exemplo de um quadril. Nós temos aqui um exemplo de um pós-operatório de uma fratura de clavícula, que nós avaliamos se está funcionando tudo bem ou não. Lembrando, todos esses são pacientes reais, são pacientes que nós tiramos os exames desses pacientes e fizemos a avaliação 3D. Aqui é uma vértebra, uma L3 de um paciente, nós tiramos essa vértebra, exportamos para estudar. Então, tudo isso a gente pode fazer com esse conhecimento do curso de inovação em medicina para vocês. Nós vamos falar também sobre realidade aumentada. Para isso nós vamos utilizar um cubo chamado Merge Cube, um cubo como esse, que é feito de papel. Então vocês imprimem um papel, dobram e colam, e a partir com um cubo como esse, a gente consegue fazer um dispositivo de realidade aumentada. Vocês estão vendo na tela o modelo 3D do meu celular com esse cubo. Então, com o meu celular eu consigo avaliar e mexer esse modelo 3D como se estivesse nas minhas mãos. Para um lado, para outro, eu consigo mexer completamente o modelo 3D, aproximar, afastar, como se eu estivesse manipulando esse modelo 3D do meu paciente. Lembrando que esse é um modelo 3D criado a partir de um paciente nosso. É uma pelve com os vasos ilíacos, vocês conseguem ver bem direitinho os vasos ilíacos desse paciente, de uma forma bastante intuitiva e que pode ser muito útil no aprendizado e principalmente num planejamento e numa demonstração no curso de vocês. Então, esse é o aprendizado utilizando-se a realidade aumentada com um aplicativo gratuito do celular de vocês e uma folha de papel dobrada em formato de cubo. Esse é o tipo de conhecimento que a gente vai passar para vocês
no decorrer desse curso, inclusive com a realidade aumentada. Nós vamos passar agora para a parte de Machine Learning e Inteligência Artificial. Esse é um tópico que sai um pouco do que a gente está falando nesse vídeo de introdução, mas eu acho que é muito importante para vocês saberem também sobre inteligência artificial. Eu trabalho com inteligência artificial por uma empresa que faz próteses e a gente utiliza dados dessas próteses, utilizando inteligência artificial para prever alguns resultados de alguns pacientes. E essa é uma inteligência artificial que a gente fez muito simples e que eu vou ensinar vocês a fazer. Nós fizemos duas, na verdade, ambas estão disponíveis online. E com essa inteligência artificial, o que a gente fez? A gente mandou para o computador várias imagens de uma radiografia de pelve, de bacia de paciente. E nós dissemos para o computador, olha, essas imagens são as radiografias normais, essas imagens são as radiografias de um paciente com artrose e essas imagens são as radiografias de um paciente que tem uma prótese. E nós mandamos o computador treinar e o computador aprendeu sozinho a diferenciar o que é um raio-x normal de um raio-x com artrose. São algumas imagens que nós mandamos. Nós vamos aprender a como fazer. Vocês poderão fazer com lesões de pele, outro tipo de raio-x, face. O computador pode interpretar se o paciente está sorrindo, está triste, inclusive utilizando a máscara. Nós fizemos um teste no nosso curso que o computador descobriu se eu estava sorrindo ou triste mesmo com a máscara. Então, por pequenos detalhes. Vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Esse aqui é um modelo que a gente vai mostrar agora, um raio-x. Eu vou mandar para o computador um raio-x. Por exemplo, aqui nós temos um raio-x que a gente selecionou. Estamos enviando para o sistema e olha só, o computador, nosso inteligência artificial, nosso robô, disse com 81% de certeza de que esse é um raio-x com artrose e 20% de certeza que é um raio-x normal e não é um raio-x com artrose. Então o computador acertou, 80% de certeza de que é um raio-x com artrose. Vamos mandar um outro raio-x, vamos mandar um raio-x normal, vamos ver se ele acerta. E olha só, ele avaliou esse raio-x de bacia e ele diz com 100% de certeza de que esse é um raio-x normal. Claro que quanto mais imagens a gente manda para o computador, mais assertivo ele fica e nós podemos separar isso em diversos diagnósticos. E esse aqui é um outro exemplo que nós fizemos, na verdade, para que o computador saiba se eu estou usando a nossa webcam. Então eu vou usar a webcam aqui. Eu ensinei para o computador que ele me diga qual que é o movimento do meu braço. Então vamos ligar aqui a nossa webcam. Então temos aqui o computador interpretando ao vivo os meus olhos, o meu rosto, as minhas mãos, como vocês estão vendo, e o movimento que a gente ensinou ele a interpretar, o movimento de elevação aqui para baixo e para cima. Então esse é um outro exemplo de como que a gente pode fazer a inteligência artificial. Então nessa aula vocês puderam ver como transformar os modelos 3D ou os exames dos seus pacientes no modelo 3D para que vocês possam manipular, utilizar, ver a parte óssea, partes moles, pele, pulmão, como nós conseguimos manipular esse modelo 3D como se fosse um software de imagem para que a gente possa separar os fragmentos, planejar uma cirurgia, como que a gente pode exportar esses modelos, por exemplo, para uma animação de PowerPoint e fazer uma animação 3D com esses modelos. Nós vamos aprender também, e vocês aprenderam como mandar para o software da impressora 3D que vocês têm aqui, como mandar esses modelos 3D para o celular para que vocês possam avaliar no smartphone de vocês, como fazer a realidade aumentada com esse tipo de ensinamento de modelos 3D de pacientes reais e finalizamos aqui com o nosso teste de Machine Learning, de inteligência artificial, como nós ensinamos o computador a nos auxiliar a dar um diagnóstico, por exemplo, de uma artrose de quadril ou diferenciar em que movimento está o meu braço, em elevação ou extensão. Então, bem-vindos ao nosso curso, será um prazer tê-los vocês. No nosso curso nós teremos diversas aulas, todas muito pontuais. Todos os softwares estarão disponíveis para vocês fazerem download. Vocês terão acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde nós podemos estar trocando ideias e trocando dúvidas. Nós teremos algumas lives, onde nós podemos conversar ao vivo e também tirar algumas dúvidas de vocês.
Então, bem-vindos ao futuro da medicina, bem-vindos à inovação na medicina. Espero tê-los vocês com o nosso curso e um abraço. Tchau, tchau.